Bom dia, amigos! Estamos começando mais um momento especial com o professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida, mais conhecido pelos seus íntimos como professor Fernando Enéas. É com muita alegria que hoje vamos tratar do maior capítulo da Bíblia, na sua segunda parte. Para aqueles que não assistiram a primeira parte, ela está disponível aqui nesse nosso canal, né? Vamos tomar um café com o professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida e temos aqui, hoje, como convidado especialíssimo, né? Amigo do professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida, portanto, já meu amigo, né? O pastor Sandro Luiz, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele que é do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador. Vai participar conosco nesta manhã. Talvez alguns outros irmãos venham também a participar durante o processo, né? Mas vamos iniciando já este maior capítulo da Bíblia com o professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida. Professor Fernando, antes mesmo de dar a palavra a você, vamos trazer esse nosso convidado especial, né? O Sandro Luiz. Sandro Luiz, nos fale um pouco da sua experiência de amizade com Fernando Enéas Monteiro de Almeida. Bem, bom dia a todos. Quero dizer que é um privilégio poder estar aqui com todos nessa manhã. Eu sempre digo que adorar somente a Deus, mas eu tenho uma profunda admiração pela vida do meu querido professor, amigo e também pastor Fernando Enéas. Nós nos conhecemos aqui na região dos presbitérios da Ilha do Governador. Antes era um outro presbitério do Rio de Janeiro, antes de se dividir, Rio Norte. E ali, então, ele me pastoreou, né? Ele foi meu tutor eclesiástico. E por um longo tempo nós caminhamos juntos, eu pastoreando uma igreja junto com ele, que ele tinha responsabilidade em Ramos, e também ele me ajudou no final do meu período de matéria, quando eu estava terminando o seminário, a desenvolver a minha monografia. Foi até um momento muito desesperador, porque eu estava terminando a monografia e o computador queimou, simplesmente perdi praticamente tudo. E fiquei doente. E esse homem veio na minha casa, uma simplicidade só de Cristo. Ele mandou que eu me acalmasse, orou comigo, fez massagem nos meus pés. Até hoje isso me impacta, traz um impacto no meu coração. Massagem nos pés, massagem nos meus pés. É brincadeira. É brincadeira. Ele não lavou seus pés? Foi, ele fez massagem. E aí, então, graças a Deus, consegui entregar minha monografia e depois, então, fui ordenado e enviado para trabalhar em outras igrejas. Enfim, depois, então, eu comecei a fazer alguns trabalhos via internet. Meu contato foi com a minha querida irmã e falecida esposa do Fernando Enéas, né? E participava comigo no Ministério Online. Atualmente, eu estou com alguns trabalhos na internet, também com um canal chamado Histórias de Vida e Fé, onde as pessoas compartilham a história dela, de vida e fé. E esperando em Deus para que Ele nos abra, porque também tem outros projetos para a implantação de igrejas. Então, aqui estou como servo para compartilhar tudo aquilo que vocês aí precisarem, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, pastor Sandro Luiz. Eu quero cumprimentar, antes de passar para o Fernando Enéas Monteiro de Almeida, o meu amigo, professor Bruno Spadoni. Bom dia, Bruno Spadoni. Você já imaginou alguém fazendo massagem nos seus pés? Bom dia. É uma coisa necessária, né? Olha, eu fico pensando o que poderia ser mais relaxante e restaurador, né? Do que massagem nos pés. Poxa, esse é um lava-pés especial, hein? Esse é especial, hein? Então,
Qual é a sua expectativa para hoje, Bruno Spadoni? Minha expectativa é demais. Palavra saudável, palavra de espírito, de vida, né? Essa é a minha expectativa. Que bacana! Muito legal, né? Já estamos também com o Raul Veríssimo Vaz, ele está aqui no chat, ele diz, bom dia, irmãos. Eu estou com uma irmã aqui que eu estou desconfiado quem é. Eu acho que deve ser a Marisa. Ela colocou Yela Blessing. Yela Blessing. Caríssimo Jorge Cury. Estou desconfiado, ela não está se identificando, mas eu acho que sim. José Geucuri, bom dia, irmão. Meu irmão de sangue, meu irmão camarada, meu irmão em Cristo, meu irmão do sangue de Cristo também. José Geucuri está presente conosco aqui para esta manhã, que com certeza vai ser especial, como tem sido as manhãs especiais. Aliás, eu também quero dar um depoimento sobre Fernando Enes Monteiro de Almeida. Eu, assim, desde o primeiro momento que eu conheci, nós estávamos lá na igreja Manaim, eu conheci ele quando eu vi a postura dele, assim, aquele homem ereto, assim, aquela bem postado, eu digo, já me impressionei com a postura física dele, independente de qualquer coisa que ele pudesse ter dito, né? E daí, quando eu soube que ele era aquele que foi professor da minha sobrinha Fernanda Cury, e também do pastor lá da Manaim, Luiz Roberto dos Santos Pinho, né? Fiquei muito interessado e começamos uma conversa ali. Aí eu senti, daí eu digo, eu vou grudar nesse homem aqui, porque aqui tem um caminho de virtudes, né? E daí fomos fazendo amizade, depois foi um culto de Páscoa, né? E o Fernando Enes falou o seguinte, ele disse assim, nós conversando várias coisas e tal, ele diz assim que ele gostaria, até ele pode me ajudar nisso, né? Se a minha memória não for tão precisa, que ele gostaria de ouvir, de saber como que era a voz de Cristo, como que era a voz de Cristo, o timbre da voz de Cristo, né? Uma coisa assim, você questionou. Aquilo foi tão profundo para mim, né? Que eu fiquei assim, imaginando a voz de Cristo, né? Como que era o timbre da voz de Cristo, né? A gente sabe daí das palavras e do modo pelos evangelhos, né? E aí ele estava em Santa Felicidade, morando, e eu fiz vários telefonemas, depois foi para Guaíra morar com a filha Alice, e como ele estava lá em Guaíra um pouco isolado, um pouco assim, né? Tinha atividade, então eu aproveitei bastante e ficávamos horas a fio, mais ou menos assim, 2, 3 horas conversando sobre vários assuntos. Eu me impressionava com essa conversa, e daí o meu sonho disse, puxa, como é que eu vou ficar ouvindo uma conversa desse nível, né? Só eu ouvindo, né? E se minha memória falha, né? Então eu gravava as conversas no aparelho, do smartphone, para preservar um pouco mais essas conversas e para ouvir depois de novo, né? Até que eu houve esse sonho da gente colocar aqui agora para todo o Brasil, né? A gente colocar as conversas do Fernando Enes Monteiro de Almeida. Quero cumprimentar também Maurício Fausto Falques, está conosco. Ele diz Shalom, desde São Bento do Sul, Santa Catarina. Na minha opinião, o melhor estado da Federação Brasileira. E é a Marisa Borges mesmo que está conosco aqui. A Marisa Borges que está conosco. Olha, Marisa, que saudades de você. Se saudade matasse, eu estava morto, Marisa. Que bom que você está conosco hoje, né? Então, agora, vamos passar para o Fernando Enes Monteiro, que vai comandar agora esse nosso momento especial, esse nosso café, né? Eu até está colocado ali café das 8, já são 10, né? Porque nós estamos promovendo o café das 8 toda quarta-feira, naturalmente às 8, né? E naturalmente às 8 da manhã, porque
8 da noite, oficialmente é 20 horas, né? Então, assim, nós temos um café da manhã, que é o ensino, que a gente também trabalha, né? Sempre da perspectiva cristã, sobre o voice design, né? O design da voz. Então, agora sim, vamos passar para Fernando Enéas Monteiro de Almeida, o professor Fernando Enéas. Bom dia. Bom dia, irmãos. Este é o dia que o Senhor fez. E creio que hoje muitas alegrias nos esperam. E eu quero dar um shalom para os irmãos e dizer que a minha alegria já começou com esse contato, a saudação dos irmãos, a presença dos irmãos, a presença de Cristo na vida dos irmãos. Eu estou muito alegre na presença de Deus, estou confiando na graça dele, que a palavra vai ser dada com a unção que nós todos estamos querendo, estamos precisando. É um momento muito, realmente, solene, precioso, de valor eterno, esse no qual nós nos aproximamos com temor, não temor que afasta, mas que atrai. O temor do Senhor nos atrai. E então, eu saúdo os irmãos, dou boas-vindas, conto com a sua constante oração, orai sem cessar, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para fazer conhecido o mistério de Cristo. Porque hoje nós temos um assunto muito grande, como grande é esse capítulo, o maior capítulo da Bíblia. E temos esse assunto tremendo diante de nós, o maior capítulo da Bíblia, e eu quero destacar daqui a pouco, fazendo uma recapitulação, os temas que nós já temos tratado e aqueles que ainda pretendemos tratar. Mas o desejo do nosso coração é ficar centrados, que nós fiquemos centrados, ligados ao próprio texto do capítulo. E como eu gosto muito de ouvir o Jorge Cury lendo, porque a leitura dele está bem de acordo com a economia da oralidade, e eu aproveito muito a ouvir a simples leitura da palavra de Deus. Então, eu pedi que ele lesse. Mais uma vez, nós já lemos esse capítulo, bem mais no início das nossas apresentações. Vamos ouvir, então, a leitura de Efésios, capítulo 1, todo, pelo nosso querido irmão que nos conduz nessa live, Jorge Cury Neto. É com imenso privilégio que faço isso, né? Ainda mais um pedido dessa maneira, né? Tem muito de amizade aí que o Fernando Enéas fala, né? Então, tem que descontar a amizade. Mas diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção dos filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da
plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém. Amém. Obrigado, irmão e amigo Jorge Cury Neto. Irmãos, a palavra de Deus mesmo, em Salmo 138, 2, diz que Deus exaltou a sua palavra junto com o seu nome acima de todas as coisas. Então, o que nós queremos exaltar não é uma interpretação, uma pregação, um estudo da parte de algum homem, ou mesmo de um grupo, de um conselho, mas queremos exaltar a palavra de Deus. Ele engrandeceu, magnificou, acima de tudo, a sua palavra junto com o seu nome. É isso que nós desejamos. E quando nós falamos sobre o maior capítulo da Bíblia, não estamos expressando uma preferência pessoal por causa de termos tido uma experiência especial com este capítulo, mas até aqui, creio que já deu para os irmãos perceberem que não é uma questão de opinião. A grandeza deste capítulo é auto-evidente. Para aqueles que amam a Deus, é impossível deixar de ver essa grandeza que nós estamos declarando, proclamando. Você, um irmão ou um professor, um pastor, pode ter as suas preferências. Mas como o irmão bem alertou, nós precisamos ter cuidado com essas preferências, porque, por incrível que pareça, nós podemos tropeçar na palavra e deixar de alcançar o mais alto de Deus, a soberana vocação. Então, que nada na nossa vida, nem nossas preferências, nossos gostos, nossas inclinações, nada impeça de vermos as alturas de Deus para as quais Ele está nos chamando. No versículo 9, como nosso irmão leu, fala
do mistério da vontade de Deus. O mistério da vontade de Deus. Esse é um dos temas que nós destacamos. E este assunto da vontade é um assunto que tem desafiado pensadores, filósofos, sábios, em todos os séculos. De fato, a questão, por exemplo, da liberdade está ligada com o assunto da vontade. O assunto da vontade é um assunto tremendo e delicado. E as grandes controvérsias, mesmo dentro da cristandade, estão em torno desse assunto. Por isso, eu senti mais do que nunca, assim, o temor do Senhor e o cuidado, a solenidade com a qual nós precisamos tratar esse assunto, o mistério da vontade de Deus, que é o maior mistério. Mas antes de nós falarmos sobre este tema, que é o tema de hoje especificamente, e eu, essa semana tive dificuldade, senão teria já compartilhado com os irmãos todo o conteúdo do livro sobre o maior capítulo da Bíblia, mas eu tive dificuldades técnicas e algumas outras, e fui impedido. Eu tive que, assim, me consolar em Deus, pedir misericórdia. Não era o que eu gostaria, não gostaria que fosse assim, eu gostaria de já ter distribuído esse material para os irmãos lerem antecipadamente, mas Deus é sábio, todo-poderoso, e Ele faz as coisas de acordo com a sua vontade, que às vezes é misteriosa, a gente não entende, e então nós precisamos nos firmar na realidade de que todas as coisas Ele faz, com que contribuam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu estou nesta confiança. Ele sabe por que as coisas são como Ele quer, não como nós queremos. Então, nós vamos nos debruçar agora sobre este assunto, baseado nas Escrituras, não limitados, não nos estribando no nosso próprio entendimento, mas com a confiança no Espírito da verdade, que certamente vai nos conduzir. Mas então, para nós pegarmos a trilha, vamos recapitular. Este livro contém 12 temas a partir do prólogo, contando o prólogo, que é muito rico. Depois nós temos, o segundo tema é a maior bênção. O terceiro tema, a maior extensão ou alcance da verdade. Tema número 4, as maiores posições espirituais. Tema número 5, o maior programa. Número 6, a maior alegria e prazer. Até aqui eu consegui compartilhar com os irmãos. E então, o tema de hoje é o maior mistério, o mistério da vontade de Deus. E então, depois nós teremos o tema da maior oração. Tudo isso é contido nesse capítulo. Depois, o tema da maior herança possível. Tema número 10, o maior poder. Depois, o tema número 11, o capítulo mais prático da Bíblia. E o último tema, o fechamento do círculo. O escritor desse livro, que eu tive a alegria, a honra, prazer e a bem-aventurança de traduzir e cada vez penetrar mais no pensamento deste irmão que já está com o Senhor,
ele gostava de falar sobre o círculo. Ele dizia, a verdade tem forma, e a verdade é cíclica ou circular. Se você quiser fazer um exercício mental, lembre de João 3,16. É um círculo. Começa com Deus. Aliás, toda a verdade completa, toda a doutrina sã, verdadeira e completa da Bíblia, ela tem essa forma. E nós podemos testar qualquer doutrina com este teste. É como uma pedra de toque. Então, ele começa com Deus, porque toda verdade começa em Deus, vem na direção do homem, passa pela cruz, volta para Deus, glorificando só a Deus. Sua glória ele não a dá a ninguém, a glória do seu nome. Então, ele fala do fechamento do círculo. Veja, porque Deus amou ao mundo, vem na direção do homem, amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu filho, passa pelo Calvário, pela cruz, de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus sempre faz esse curso. Ela sempre segue esse circuito. Ela vem de Deus, cumpre aquilo para o que foi enviada e volta para Deus. Ela não volta vazia, mas volta, glorificando a Deus. O texto que nos revela a maior palavra da Bíblia está nessa forma cíclica, só que eu descobri que são 2 círculos. Porque ele fala de Jesus, o grande mistério, fala de Jesus na história, a sua carreira, a sua biografia, né? Como ele uma vez disse aos discípulos, e os discípulos ficaram assim, agora é que tu falas claramente, não usas nenhuma figura, nenhum enigma, porque Jesus disse assim, vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e vou para o Pai. Novamente o ciclo. Então, irmãos, nós vamos ter no fechamento deste assunto, o maior capítulo da Bíblia, o fechamento do círculo. Aí eu estou ansioso para chegar lá. Mas então voltemos agora para esse tema número 7, o maior mistério. Está aí, Efésios 1, versículo 9. Bem, eu fiquei pensando como seria essa live de hoje. E mais do que nunca, eu quero dizer o seguinte, eu gosto daquele momento descontraído, perguntas e respostas, do diálogo, mas este assunto é tão grande, é tão delicado e precioso e vital para nós, ele me tem levado às lágrimas, à adoração, de modo bem profundo. Então, a fim de que nós possamos tratar esse assunto devidamente, é necessário esse momento, digamos, professoral, esta exposição, que pode ser participativa. Se algum irmão quiser interromper, está livre. Não vamos nos sentir numa camisa de força, porque o professor Fernando Enéas está falando, agora todo mundo tem que ficar calado. Não. Mas acho que será melhor a gente ouvir a base colocada com calma, tranquilidade, com precisão, se possível com precisão cirúrgica, usando a frase de uma amiga nossa, uma doutora, né? Nós queremos, porque o tratamento da palavra de Deus é algo muito importante e nós precisamos inclinar os nossos ouvidos e ouvir para que possamos depois trocar ideias, não com a febre democrática de eu dar minha opinião, porque tenho o direito de dar minha opinião. Não. No meu caso, eu pessoalmente vou dar um testemunho. Eu não quero ter opinião própria. Eu já disse uma vez, não sei se os irmãos vão concordar, mas eu quero ser bitolado na palavra de Deus. Não tenho nenhum receio
de falar, de pensar, falar, discorrer com base na palavra de Deus, com o que está escrito. Eu quero que a minha fala tenha sido programada pelo Espírito de Deus, que inspirou a palavra. Bate aí com a economia da oralidade, irmão Cury. Aleluia. Então, tá bom. Agora, irmãos, nós estamos falando do mistério da vontade de Deus. Se alguém tem a sua Bíblia aí à mão, leia em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Se você achar primeiro que eu, pode ler, senão eu vou levar o prêmio. Diz assim: assim, pois, importa, essa palavra aqui é muito forte, ela é a mesma palavra do importa-vos nascer de novo. É um imperativo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, será bom que todos nós sejamos considerados como ministros de Cristo, riperetas de Cristo, serviçais de Cristo, remadores auxiliares, não ministro num sentido assim, ministro de Estado, grande, merecedor de honra, não. Servos de Cristo, despenseiros, mordomos, ecônomos dos mistérios de Deus. Então, ministros de Cristo são o quê? São despenseiros, ecônomos dos mistérios de Deus. Por isso, eu sei que nós estamos fazendo exatamente o que deveríamos fazer quando nós tratamos do mistério da vontade de Deus. É um dos mistérios. É isso que Deus nos chamou, que Deus me chamou. Então, em Colossenses capítulo 2, versículo 2, ele diz que o mistério de Deus é Cristo. Para mim, isso é mais do que ser cristocêntrico. Centro do círculo, né? Se nós colocamos Cristo no centro, estamos sendo cristocêntricos. Mas, para mim, eu ouso ir além disso. Eu creio que temos que ser cristocêntrico, cristoperiférico e Cristo tudo. Então, o mistério de Deus é Cristo. Não só está em Cristo, é Cristo. Se você conhece a maior palavra da Bíblia, você já sabe disto. Firme-se cada vez mais neste fato. Agora, começando especificamente a falar sobre o mistério da vontade de Deus. Eu tenho experimentado isso esses dias e eu tenho visto que alguns irmãos estão experimentando também. Deus está abrindo seu coração para nós em alegria, compartilhando conosco a sua própria alegria. Jesus disse: para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Alegria indizível e cheia de glória, como Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 1. Eu não conheço outra perspectiva maior de alegria do que a alegria de Deus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, Paulo enfatizou, né? Alegrai-vos. A alegria abundante de Deus é o sinal para a abertura, o destrancamento de cada mistério. Eu estou tentado a lembrar o que disse Einstein, um dos homens mais sábios que a gente tem conhecido. Ele disse que não há coisa mais extraordinária, mais encantadora, mais motivadora do que mistério. A graça tem rasgado completamente
de alto a baixo, como o véu do santuário foi rasgado, os véus foram rasgados, cada muralha caiu por terra. O irmão disse, ficou prostrada, cada muro, cada divisão, cada elemento de separação, tudo isso precisa ser destruído. O Senhor destruiu a parede de separação entre judeus e gentios. Tremenda parede, como vemos na história da Samaritana, e através da Bíblia, o pecado fez com que os homens começassem a construir muralhas. A muralha que separa as pessoas que abraçam ideologias diferentes. Os homens, por causa do pecado, constroem muralhas. Deus em Cristo está unindo a todos e a todas as coisas. O propósito de Deus é pela unidade. Babel separou, Pentecostes uniu no Senhor Jesus Cristo. Então, todos os véus são rasgados, todas as paredes derrubadas. As coisas secretas são agora abertas. E os mistérios de Deus são agora revelados. O tempo da sombra passou. Em Efésios 6, 19, então nós temos o seguinte, se alguém quiser competir comigo, procurando aí na sua Bíblia, pode procurar, mas eu já achei. Olha, Efésios 6, 19 diz assim, Paulo pedindo oração. Ele diz assim, e também orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Bem, eu tenho que fazer um comentário, mas antes, dizer o seguinte, a esfera normal de Deus é luz absoluta. Ele é luz. Ele trata em mistério, ele usa mistério somente para enfrentar mistério. Paulo é divinamente apontado como o guardião dos mistérios de Deus. Outros escritores bíblicos raramente mencionam mistério. Deus encarregou Paulo de falar sobre o assunto dos mistérios. Agora, o meu comentário prometido. Eu conheci o fato de que existem nos dias de hoje pregadores, professores e teólogos que desprezam os mistérios das Escrituras, inclusive atribuindo-os aos gnósticos, aos místicos em geral. Esses homens dizem, não, esse negócio de mistério é lá influência gnóstica, né? E eles desprezam o assunto dos mistérios. Mas Paulo, guardião dos mistérios de Deus, aquele que diz que como ministros de Cristo nós somos despenseiros dos mistérios de Deus, por isso eu estou absolutamente convicto que eu estou fazendo a coisa certa, falando do mistério da vontade de Deus, juntamente com o irmão André Mitchell. Então, vamos pensar juntos sobre o mistério da vontade de Deus. Até que eu gostaria de ouvir um sonoro amém da parte dos irmãos. Mas não vou falar assim perguntativamente, porque amém não se pergunta. Eu não posso até cair nessa cova. Hoje, muitos pregadores e expositores, democraticamente, gostam de perguntar, amém, irmãos? Isso é bobagem, porque amém é afirmação. Não existe amém duvidoso. Não existe amém democrático. Não existe amém interrogativo, perguntativo. Amém é amém.
É um dos títulos de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Agora, 3 grandes aspectos da verdade aqui se juntam. Agora vamos ter toda a atenção, porque esse assunto, como eu disse, é o assunto mais delicado da história do pensamento. O assunto da vontade. Então, aqui se juntam a vontade de Deus, vontade, e eu diria que isso é mais do coração, desejo. A vontade de Deus. Se os irmãos lerem Apocalipse 4:11, diz que esse aspecto da vontade de Deus é o desejo de Deus, é a origem de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas com base, com origem na vontade de Deus. Agora, uma informação linguística, eu, como dedicado a ensinar grego, eu tenho explorado bastante isso. Ali a palavra usada para vontade é a palavra thelema. O verbo é thelo. E não sei se eu devo até aqui, Deus tenha misericórdia, me ajude a não acrescentar nada que vá poluir a verdade, mas eu costumava brincar com a minha esposa a respeito de alguns assuntos, e eu dizia, às vezes, assim, olha, thelo, mas não bulomai. Porque bulomai e bulema é a palavra para propósito. Thelo, ou thelema, é uma coisa do coração. Eu desejo, mas eu não resolvi fazer isso, eu não quero fazer isso. Thelo, mas não buloma. Eu brincava assim com a minha esposa, até para gravar o sentido essencial dessas duas palavras. E elas são muito importantes. Então, primeiro, a vontade de Deus, mais no sentido do coração. E o propósito de Deus, algo mais no campo da decisão. Propósito, a mente. Aqui é a mente e a vontade racional. É um outro aspecto. E, meus irmãos e irmãs, nós evitaríamos muita controvérsia inútil se prestássemos atenção a essa coisa simples. Há 2 palavras principais, fundamentais no Novo Testamento grego, nesse assunto de vontade. Um é thelema, desejo, a origem de todas as coisas, o desejo de Deus. E depois se tornou desígnio, propósito e realização. Mas começou no desejo do coração de Deus. O desejo de criar para abençoar. Deus é a eterna fonte de bênção. Prazer compartilhado. Ele tem prazer em abençoar, em beneficiar, em abençoar a sua criação. Então, nós temos esses 2 aspectos. Também, claro, para os irmãos, o aspecto do desejo e o aspecto do propósito. Bulema. E aí nós temos o mistério da vontade de Deus, porque como essas coisas, digamos, como elas se harmonizam? Como entender isto? Então, esse assunto é realmente muito precioso e delicado. Se os irmãos prestarem atenção, junto comigo, vão verificar que tudo o que acontece neste mundo é fruto da vontade, ou do desejo, ou da decisão. Então, é o assunto fundamental de todo movimento, de toda ação, de toda realização. Então, para compreender esses 3 aspectos,
e o mistério da vontade de Deus? Recapitulando, porque tão importante é isso que eu não vou me envergonhar de repetir. O desejo, o propósito e o mistério da vontade de Deus. Como essas coisas se conciliam? E agora eu diria o seguinte, se eu estivesse tratando do assunto da triunidade de Deus, eu estaria lembrando que nós temos diferenciação e nós temos identificação. Nós temos um só Deus. Ouve, Israel, Yahu, nosso Deus, Yahu, um. Nosso Deus é um. Existe uma ilustração boa que é o triângulo. Através desse triângulo, nós podemos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai enviou o Filho. Não foi o Pai que morreu na cruz. Quem veio no dia de Pentecostes? Não foi o Pai, nem o Filho, foi o Espírito Santo. Então, assim, esse triângulo serve para a gente ilustrar esse raciocínio que é bíblico. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Ninguém venha negar a triunidade de Deus diante da ofuscante clareza da palavra. Uma vez eu enfrentei uma seita falsa que nega a triunidade de Deus, dizendo que isso é interpretação humana, que isso é da Babilônia, que isso é do Egito. Isso é bobagem, é o completo afastamento das Escrituras. Embora a palavra trindade não apareça na Bíblia, mas a triunidade de Deus é algo tão ofuscantemente afirmado, não tem como. E essa turma depois disse, nunca ninguém nos enfrentou assim, com a palavra de Deus. Eu disse, olha, está aqui. E não venham dizer que não é isso que está no original, porque é exatamente o que está no original. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Tem como fugir da realidade da triunidade de Deus? Não tem. Pode argumentar do jeito que quiser. Então, da mesma forma, esse assunto da vontade, nós precisamos vê-los como verdade triuna. A realidade da vontade de Deus é triuna. Ela tem o desejo, o propósito e o mistério da vontade de Deus. O que é o propósito de Deus? Qual a diferença entre o desejo de Deus, a vontade de Deus e o propósito de Deus? Então, a resposta a essas questões vai clarear certamente para nós o caminho para nós entendermos o mistério da vontade de Deus. Agora, aqui tem uma coisa que vai contra a tendência humana natural. As pessoas gostam muito de falar sobre força de vontade. Já reparou isso? Força de vontade. E aí vem a ética, vem a moral, e diz que a nossa salvação está em nós termos força de vontade. Poder da vontade. Mas para nós entendermos, o caminho para entendermos esse assunto da vontade, o mistério da vontade de Deus, nós precisamos considerar o seguinte. Vamos pensar apenas no desejo e poder de escolha. Chamaríamos isto de volição. Quando a gente fala de volição, a gente não está falando de poder, não é força de vontade, é o poder da vontade. Lembre, os irmãos conhecem a Bíblia suficientemente para comprovar o que eu vou dizer agora. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, não dão ênfase à vontade humana. Aliás, João, no início da sua narrativa do Evangelho, chega a dizer que assim, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está escrito isso? Já leu na sua Bíblia?
Então, a Bíblia não é um livro assim que dá ênfase. Inclusive, as pessoas gostam de pensar na Bíblia como um livro moral, um livro de moralismo. A palavra moral nem aparece na Bíblia. A Bíblia não é um livro de moral. A lei não é moral. Estou dizendo isso agora contra a declaração de muitos teólogos. Fala sobre a lei moral. Não existe. Paulo diz assim, a lei é espiritual. Moral é de more, os costumes humanos. A palavra de Deus, a lei de Deus está acima disso. Se é resolvida a questão espiritual, a questão moral se resolve por si mesma. Nós não precisamos ser pregadores moralistas. Isso não dá certo, isso não tem a ver com a salvação que Deus tem para nós. Se nós somos éticos, considerados éticos, pessoas de boa moral, é porque o nosso problema espiritual foi resolvido. É Cristo que vive em nós. É Deus que opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. É por isso que nós não nos fixamos na questão moral, moralista. A solução é espiritual. A lei é espiritual. Então, irmãos, agora nós vamos pensar simplesmente em volição. O que a volição faz? A volição meramente escolhe fazer. A volição é uma escolha, ela conduz à escolha. Ela meramente escolhe fazer. Vamos gravar isso, é sutil, mas é muito importante. As leis do ser requerem que cada ser, incluindo Deus, tenha este privilégio de escolher fazer. Isto é vida. Menos do que isto seria escravidão. A liberdade se expressa em escolher fazer. Deus tem escolhido. E ele tem escolhido para todos. Ele próprio incluído. E ele tem escolhido o melhor a ser continuado para sempre. Ele tem desejado que todos os homens sejam salvos. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2:4. Será que alguém já achou aí e gostaria de ler? Gostaria de poupar um pouquinho a minha bela voz. 1 Timóteo 2:4. Quem vai ler? Por favor. Vou ler. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para ser... Não, 1 Timóteo 2:4. 2:4. É. 1 Timóteo. Desculpa, Fernanda Neves. 1 Timóteo 2:4. Diz assim. Isso. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse o qual aí se refere a quem? Não é a Deus? Né? Deus. Deus nosso Salvador. Então, nosso Salvador. O qual deseja. Aí foi bem traduzido. Porque até se tivesse sido traduzido apenas quer, porque aí está o verbo thele. Deus deseja. Literalmente,
É a mesma palavra que está lá em Apocalipse 4:11. Deus deseja que todos sejam salvos. Eu pergunto agora, todos serão salvos? Um dia desses eu, com amor, mas confrontei um pastor popular, famoso, inteligentíssimo, extraordinário, gosto muito de muitas coisas que ele fala, mas eu tive que tratar disso, porque Deus deseja que todos sejam salvos, mas nem todos serão salvos. Então o desejo de Deus pode ser contrariado? É disso que vamos tratar. Então, Deus deseja. O que significa isso? É Deus como um ser, segundo as leis do seu próprio ser, a sua volição, ele deseja fazer. Outra coisa, ele não apenas desejou, mas ele tomou todas as providências sinceras, inegáveis, para que todos sejam salvos. Ou não? Será que é sincero? Será que a palavra de Deus é honesta, sincera, quando diz que Deus deseja que todos sejam salvos? Claro! É a verdade de Deus, né? Então, ele tem desejado que ninguém seja perdido. E, olha agora vamos pensar com a mente esclarecida pelo Espírito de Deus, né? Se Deus tivesse a sua própria vontade e o caminho, quer dizer, se todas as vontades concordassem com a sua vontade, com o seu desejo, todos seriam salvos. Ninguém seria perdido. Entretanto, não serão todos salvos. Muitos são e serão perdidos, a despeito e contra a vontade de Deus. Então o desejo de Deus pode ser contrariado? Claro, a Bíblia mostra isso do princípio ao fim. O desejo de Deus pode ser contrariado. Como pode ser isso? Se a vontade de Deus é soberana? Bom, de que nós estamos falando agora? Nós estamos tratando do mistério da vontade de Deus. Então, não é assim com duas palavras que a gente joga para o espaço a questão, tira a nossa própria conclusão. Vamos prestar atenção ao que todas as Escrituras dizem. O que impediria Deus, né, com a sua soberana vontade, de forçar os homens a agir corretamente e levá-los contra a vontade deles para o seu céu, o céu de Deus, né? Então, repetindo, para que fique bem claro, o que é que impediria, então, Deus, na sua soberana vontade, forçar os homens? Porque Deus deseja, a parábola que Jesus contou, o dono da casa que preparou um grande banquete, ele queria a sua casa cheia. Deus queria levar todos para a sua casa. Desejo de Deus, claramente, declaradamente, é este. Mas então o que aconteceria? Se Deus soberanamente impelisse a verdade sobre a vontade para fora da sua esfera, né? Isso juntaria volição com poder. Deus pode, Deus é soberano, ele pode. Claro, se fosse questão de poder, não haveria nenhuma dúvida. Mas isto deslocaria a questão da volição e uniria com a questão de poder. E não é questão de poder. Porque aí nós teríamos o poder da vontade, e não volição, simplesmente. Então, isso é outro assunto. Se fosse uma questão de mero poder, seria facilmente e rapidamente resolvida a questão.
E eu já ouvi, não apenas de pessoas completamente afastadas do Evangelho, com o seu espiritismo, o seu livre pensamento, mas até chamados cristãos, pregadores evangélicos, dizendo que, afinal, o próprio Satanás e os anjos caídos não vai ficar ninguém de fora, vão ser todos salvos, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Então, pregam eles. Eu já ouvi isso há anos, na minha infância, mocidade. Tinha um líder espiritualista que dizia, o próprio Satanás, ele disse que era irmão dele, Satanás era irmão dele. O meu é que não é, mas ele disse que era. E que ia ser salvo, afinal de contas. Porque Deus é muito misericordioso e ninguém vai se perder. Mas isso é verdade bíblica? Então, eu disse para esse pregador que eu mencionei, você, irmão, está querendo ser mais misericordioso do que Deus. Ele disse que Herodes e Hitler seriam encontrados lá no banquete no céu. O universalismo exacerbado, o universalismo que não é a verdade bíblica. Então, vontade soberana é simplesmente a vontade de um soberano. E nós não devemos perder de vista o fato de que Deus está acima de tudo. Ele é soberano. Davi diz essa expressão linda, chefe, supremo, sobre todos. Em 1 Crônicas 29, né, de onde é tirada a doxologia do Pai Nosso, né? Deus é o chefe supremo sobre tudo, é soberano. Mas, agora, vamos caminhar um pouco mais. Deus tem operado tão poderosamente para si mesmo no homem, que ele equipou e dignificou seus filhos com a vontade da mesma natureza da sua própria. Ele opera em nós o querer, fellow, desejo, a vontade básica, a volição. Deus opera. A posição exaltada para a qual os seus filhos são chamados exige isso, requer isto. Agora, abram bem os seus ouvidos, amados irmãos, para ouvir o seguinte. Eu me assusto até diante dessa declaração. Os filhos de Deus devem ser soberanos também em Deus. Me apresso a dizer, em Deus. Com a mesma liberdade de Deus. Deus não vai ter eternamente mais nenhuma preocupação de que uma vontade se levante contra a vontade dele. A obra de Jesus na cruz foi tão magnífica, e faltam palavras, tão extraordinária, tão definitiva, tetelestai, que em toda a eternidade jamais haverá um outro diabo para perturbar a família de Deus. Tetelestai. Então, esses que são herdeiros de Deus terão aquela liberdade absoluta que pertence a famílias reais, família dos reis. Deus vai ter filhos, a mesma natureza dos reis, soberanos. Por incrível que pareça, Jesus falou em nós nos assentarmos no próprio trono de Deus, como ele se assentou no trono. Você já pensou bastante sobre isso? Mas, agora vem o lado dramático. Tal é a capacidade do homem que, se o coração se desviar de Deus, seu poder e capacidade pode ser contra Deus e não a favor dele. Essa madrugada eu fui despertado para pensar em Saul. Saul é uma figura bíblica que me assusta, me desafia, me encosta
na parede espiritual, Saul. Porque Saul recebeu uma palavra de Deus dizendo: você vai ver tais e tais sinais, e você vai ser transformado em outro homem. Mas aconteceu algo em Saul, e os irmãos conhecem a história. Ele não viu, depois, posteriormente, ele não viu a manifestação de Cristo, Cordeiro de Deus, em Davi, que seria a sua salvação. Ele, mesmo depois de saber que estava rejeitado, condenado, ele diz: olha, Samuel, honra-me diante do povo. Ele não foi transformado em outro homem porque ele não deixou, ele não quis. Tão terrível é esta capacidade que, ao desejar, o homem realmente pode ultrapassar a vontade de Deus. A despeito da abundante provisão de Deus, ele fica, então, incapacidade. Deus fica incapacitado de salvar o homem quando o homem como que supera o desejo de Deus. Aí nós poderíamos citar Jesus demonstrando isso quando ele chora diante do povo que ele estava chamando: vós não quisestes. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos? Não quiseste. Irmãos e irmãs, na verdade, eu preciso fazer essa interrupção agora, e nós vamos completar esse assunto. Vamos completar. Ou assim, ao vivo, ou pelo menos os irmãos vão ter este texto completo sobre o mistério da vontade de Deus. Mas eu acredito que esta porção compartilhada até aqui, desse estilo expositivo, né, professoral, eu creio que é suficiente para nós pensarmos juntos sobre esse assunto do mistério da vontade de Deus, e para que nós não entremos nas controvérsias religiosas, teológicas, doutrinárias, ignorantemente, sem a devida base na palavra de Deus, em toda ela, mas, assim, especificamente com esses textos, essas considerações feitas, eu creio que com base legítima, fiel, eu estou seguro disso, eu assumo a responsabilidade por este ensino, e eu creio que por causa disso, Deus vai ser glorificado na nossa vida, porque nós reconhecemos o desejo de Deus. Depois a gente tem que falar sobre o propósito de Deus. E, afinal, o mistério completo da sua vontade. Mas eu preciso, hoje, interromper aqui. Eu gostaria que os irmãos, então, agora apresentassem as suas perguntas e seu entendimento, seu compartilhar. Aqui agora nós temos uma base segura. E nós não vamos fugir dessa base. Porque os irmãos não estarão contrariando a mim, professor Fernando Enéas, que professo isso. Irão contraditar a própria palavra de Deus. Então, isso é o que Deus nos dá. Este é o ensino. Essa é a sã doutrina. Essa é a verdadeira teologia de Deus. Então, que Deus nos abençoe agora nesse compartilhar, no diálogo. Então, eu abro a oportunidade para perguntas. Tenho confiança que vou responder, porque eu creio na palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119, né? Sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu crio nos teus mandamentos. Atribuo a palavra de Deus.
é a palavra de Deus, não é? A minha sabedoria é Jesus Cristo, não tenho outra. Então, que Deus nos abençoe nesse diálogo agora. Tem que ter coragem agora para começar a falar, né? Hein, Bruno? Hein? Amém. Olha, eu confesso aos amigos, irmãos, todos que estão conosco nessa manhã tão gostosa e maravilhosa, eu vou repetir algumas palavras que eu falei diretamente para o professor, amigo, Reverendo Enéas, seja lá qual for o título que vão dar a ele. Eu falei assim, que quando eu li o que ele me enviou, e hoje ele está compartilhando conosco, foi assim: eu estou, sem dúvida, sendo impactado com cada palavra e frase. Chorei, fiquei extasiado, sem fôlego e até um nó na garganta. Eu não sei nem o que eu faço. E começou... E eu trabalho na área de InDesign, eu comecei a fazer publicações. Então, o sentimento, antes de, seja qualquer crítica, observação, que eu mesmo possa compartilhar aqui com vocês, eu me sinto muito feliz de poder, sabe, usufruir um pouco desse conhecimento, sabe? E quando... Uma das coisas que eu gostaria até já de emendar, para que os outros também falassem, dentro do texto, você faz uma seguinte observação. 3 regras simples você estaria aplicando para definir qual seria o capítulo da Bíblia, né? O maior capítulo da Bíblia. Porque eu fiz a minha pesquisa aqui em casa, com algumas pessoas, e não foi esse. Né? As pessoas apontaram outros. E você delimitou o seguinte: 3 regras simples. Primeiro, quanto à capacidade ou alcance. Segundo, quanto ao valor e aquilo que o capítulo delineia. E terceiro, quanto à pessoa ou pessoas que ele se aplica. Então, Enéas, gostaria que você ampliasse mais um pouco, porque quando você faz isso, você nos leva para uma nova dimensão, né? Não que seja nova, no sentido, né, de novidade, não é isso, mas no sentido de revelação. O que você exatamente quis falar isso? Porque uma coisa está aqui no meu coração, mas eu gostaria de explorar um pouco mais isso. Por que essa delimitação e por que você fez questão de colocar né, essa moldura? Acho que a resposta simples, meu irmão e amigo muito querido, é porque é isso que eu vejo na palavra de Deus. Eu não tenho outra coisa para falar. Eu não sei dizer mais nada além disso. É isso. A gente tem que olhar primeiro para Deus. Uma ideia que se encontra nesse capítulo, que a gente já falou sobre a maior herança, eu comecei a observar, pelo menos 3 vezes aparece menção à herança de Deus. É uma ideia estranha. Quem morreu para que Deus herdasse? Para Deus ter herança? E os pregadores geralmente colocam isso em termos da nossa herança, porque a mente humana está tão limitada ao para nós, o que a gente tem que receber, mas e o que Deus vai receber? O que ele tem que receber? A porção do Senhor é o seu povo, a porção do Senhor, a herança do Senhor, o tesouro do Senhor, a alegria do Senhor. Então, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. A lei faz assim. Os 4 primeiros mandamentos apontam para Deus, é vertical. Só os últimos 6 é que falam do relacionamento humano, na horizontal. Deus primeiro. Quando Jesus resumiu a lei, o que ele disse? Alguém desafiou para dizer qual é o mandamento? Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus.
E não disse acima de todas as coisas. Isso é invenção religiosa. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso não está na Bíblia. Isso é ambíguo. Wesley criticou isso, John Wesley. Então, o que foi que Jesus disse? É que a preguiça faz a gente querer resumir e resume errado. Aí Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças físicas. Aí, o que vai sobrar para o próximo? Aí Jesus disse: o segundo, porque quando a gente coloca Deus primeiro, o próximo cai no lugar certo. Segundo, aí fica tudo certo. Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, mas fazemos como os iluministas, os humanistas, que dizem: não, nós temos que pensar no homem, tem que ser homem, é para o homem. Então, o homem é o limite, como é que se fala? O limite de todas as coisas, né? Assim, aqueles pregadores daquela época disseram. Deixaram de colocar o foco em Deus. Aí erraram absolutamente. Depois nós vamos ver uma história maravilhosa a respeito dos pensadores que estavam arrasando a Inglaterra, Tom Paine, e um monte de 5.000 se juntaram uma vez como inimigos do Evangelho e foram vencidos. Nós vamos ver essa história depois. Isso vai falar sobre o propósito e o desejo de Deus. Mas então, a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar, temos que olhar para Deus. Aí, o próximo, como a ti mesmo. Cai no lugar certo. Não sei se estou respondendo a sua pergunta, irmão Sandro, mas é isso que eu vejo na Bíblia toda. A Bíblia toda foi escrita para que nós deixemos Deus ser Deus. Alguém já disse isso. A única reivindicação da Bíblia do princípio ao fim é que nós deixemos Deus ser Deus. Isso colabora muito realmente com o que você estava falando, que quanto aos direitos de determinar maior ou menor capítulo, o cristão ele tem direito no momento que estiver pronto. Então, a sua resposta, pelo menos para mim, espero que para todos esteja clara. Eu queria ganhar assim, a ousadia, a coragem de falar nessa hora, né? Porque essa hora tem que se silenciar diante de uma palavra dessa, né? Ela é tão completa, tão cabal, que o que a gente pode dizer, né? E tão certa, né? Tão absoluta. Essa semana nós tivemos uma profunda experiência com Deus. Eu não vou relatar o motivo da nossa profunda experiência com Deus. Não vou relatar, só vou dizer que nós tivemos uma profunda experiência com Deus. E naquela hora, assim, uma situação bastante delicada, né? Até desesperadora em certo ponto, né? Nós buscamos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós pudéssemos naquela hora, eu e Lorena, né? E fomos até o terceiro céu lá. Eu me senti diante do Cristo sentado à direita de Deus Pai e clamei a Ele por um socorro, né? Por um milagre, por um livramento, né? Então tivemos essa experiência profunda com Deus, assim, Deus nos levou a essa experiência. Foi assim maravilhosa, né? Tivemos várias outras também nesse ponto, mas tivemos essa agora mais recente, né? Então, esse sentido que me faz assim, que tem me feito esse sentido agora, de que o que existe, na verdade, a realidade que nos apresenta na vida, a realidade é Deus. Ele é a única realidade, né? Vamos dizer, ele é a vida. Que a vida não tem uma definição de uma frase que você define a vida. A vida é Cristo, né? Verdade é Cristo. Então, vida, verdade e caminho é uma pessoa, não é um conceito, né? Então, quando a gente começou a focar em Deus, como disse o professor Fernando Enéas, né? Todas as coisas se harmonizam daí, em relação a nós mesmos
em relação ao próximo, né? Quer dizer, o alinhamento cósmico, vamos dizer assim, né? E até além, né, metafísico, transcendente, né? Ele se alinha quando você acerta o alvo, que é acertar em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, quando você acerta o alvo, né? Aí você não está pecando, né? Porque quando você erra o alvo, você peca. Então, para mim, isso ficou de uma maneira simples, não simplista, mas simples, né? Considerando que disse Leonardo da Vinci que simplicidade é o mais elevado grau de sofisticação, e eu substituí a sofisticação, que tem uma origem em sofisma, né? Por complexidade, o mais elevado grau de complexidade, né? Que é focar em Deus. Então, uma pessoa simples, pouco letrada, uma analfabeta, como tem muitos irmãos analfabetos que mal conseguem ler a Bíblia, né? Tem muitos que não conseguem ler, né? Nós tivemos uma pessoa que ficou anos conosco, ela equivale à minha mãe, né? E ela tinha dificuldade, ela tinha que soletrar palavra por palavra, mas ela tinha plenamente esse foco em Deus. Então, quando você acerta em Deus, tudo mais acontece, né? A harmonia universal, além do universo, ela fica posta, né? As coisas ficam em ordem, né? Como é que, para mim, amar, por exemplo, o Bruno, o Sandro, o Fernando, né, para terminar agora a minha fala, né, eu, focando em Deus, eu faço isso. Para mim, amar a Lorena, eu preciso focar em Deus. Ok. Amém. Então, eu gostaria de falar a minha experiência. Quando eu escuto o irmão falar sobre as perguntas, eu fico, sinceramente, buscando no meu coração formular uma pergunta. E não é um dom meu formular perguntas, eu não sou muito bom com perguntas. E, para piorar tudo, essa palavra ela é tão celestial que ela não ajuda, né, a fazer perguntas, porque porque ela é tão do céu, né? Não tem, essa palavra não tem nada, né? Ela é direto do céu, né? Então não tem como fazer perguntas. E eu não consigo, né, formular perguntas. Eu consigo dizer assim o que eu consigo ver, né? Porque essa questão da vontade de Deus me faz sentir assim que existe um início de tudo, um lugar onde tudo começou, né? Que é a vontade de Deus. Tudo vem dali, tudo vem dali, tudo. E essa vontade de Deus, né, que começou todas as coisas, né, ela tem uma palavra para qualquer situação e para qualquer pessoa. Todas as pessoas, em qualquer situação que elas tiverem, elas podem receber essa salvação que vem dessa vontade. Eu estava lendo, eu fiquei muito impressionado essa semana lendo no capítulo 17 de Atos, Paulo falando para os atenienses, e aí ele tinha uma palavra divina para a cultura grega, para toda aquela riqueza da cultura grega que era tão cheia de
de conhecimento, de coisa, e todas aquelas filosofias, e aqueles deuses, e aquelas coisas. E Paulo tinha uma palavra simples e que acabava com tudo aquilo e mostrava o Deus verdadeiro, quem é esse Deus verdadeiro que eles desconheciam. E então eu fiquei pensando assim, existe uma palavra para cada pessoa, dessas pessoas que a gente olha e pensa, mas eles estão tão enganados. Não, existe uma palavra de Deus para aquela pessoa. E também na minha experiência eu vejo que todos os dias, em muitos momentos do meu dia, para basicamente todos os momentos, eu posso ser salvo. Eu posso ser salvo, porque o que eu preciso, o que a Bíblia fala que eu preciso é de salvação. Porque as coisas que vêm do céu, elas são tão mais acima, isso que essa palavra me faz pensar, isso é tão mais acima da nossa experiência, que como que eu posso ir para lá? É salvação. Não é assim que eu conseguiria eu mesmo me aperfeiçoar, eu mesmo fazer o meu esforço porque eu vivo fazendo, irmãos, eu tenho que confessar para os irmãos, eu vivo uma vida de fazer esforço para ser melhor, fazer esforço para fazer as coisas certas. Isso não vale nada. Eu preciso de salvação. Porque isso é o que vem do céu, para mim é isso. O que vem da vontade de Deus. Esse início de tudo. Esse lugar onde as coisas todas começam. Isso é tão precioso. Essa palavra é tão preciosa. Ela é tão elevada, tira a gente da nossa limitação, que a gente fica empolgado, a gente não sabe o que dizer. Não seria isso que estava no coração e na mente de Davi, quando ele disse assim: ó Deus, dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Que é isso? Isso mesmo. Né? Amigos, uma das frases que eu quero, claro, explorar mais aí também, esse texto aí precioso. Foi escrito, eu acho que o que nós estamos falando, ele retrata numa frase que diz assim: não haverá qualquer necessidade de controvérsia ou argumento elaborado se nos aproximarmos desse texto das Escrituras apropriadamente. Seu supremo caráter será auto-evidente. Então, não tem, eu não estou tendo instinto, por isso que eu falei nó na garganta, sabe? E o que eu penso? Porque é elevado, e graças a Deus, sabe? Deus está levantando a sua vida e a vida de outros homens, porque quando a gente, agora, recentemente, viu mais uma vez a comemoração da Reforma, nós louvamos a Deus por Lutero, louvamos a Deus por Calvino e por Wesley, seja todos que fazem parte da história da igreja e história cristã. Mas precisamos continuar, sabe? E tem que haver essa abertura. Não há aqui nenhuma necessidade, nenhuma vaidade. É claro para mim no seu texto e o pouco o que eu te acompanho, de que você não quer glória. Você quer compartilhar o reino de Deus. Eu tenho uma coisa que eu achei, fiquei impressionado também, né? Também estou assim, né? Eu que sou repórter desde que nasci, não estou conseguindo fazer pergunta mesmo, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante é que essa salvação que nós somos alvos em Cristo Jesus não é para que a gente seja salvo, como, vamos dizer, primordialmente, né? Essa salvação é para o prazer de Deus.
Essa salvação é para o prazer dele. O objetivo da nossa salvação é para cumprir a vontade, o desejo de Deus. Não é só para nos livrarmos do fogo do inferno. Amém. Né? Então, não é uma vantagem nossa, num primeiro momento. Isso é uma consequência do prazer de Deus em nos salvar. Isso eu achei, assim, incrível, né? Achei incrível, né? Incrível. Eu quero deixar com os irmãos, eu tenho certeza que, pelo que eu estou percebendo, assim, por parte dos irmãos, e principalmente do meu querido Sandro, pastor e amigo, eu tenho certeza que ele vai gravar essa frase. E eu quero que gravem, eu quero que os irmãos gravem mesmo. Os irmãos sabem que existe uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito badalada, muito exaltada. Eu não quero questionar a Declaração Universal. Tem até uma figura aí que eu achei interessante numa revista, quando essa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada. Mas uma vez eu fiquei pensando, olha, alguém já pensou nos direitos eternos? Os direitos não... a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas alguém já pensou na Declaração Eterna dos Direitos Divinos? Ninguém, acho que nunca cuidou disso, de proclamar isso. Mas eu deixo essa pergunta, não quero fazer um discurso sobre isso, mas... e a frase principal é a seguinte: Deus tem... E a gente poderia, só como, vamos dizer, pensamento paralelo, pensar sobre direitos autorais. Direitos autorais. Alguém compôs um texto, alguém criou alguma coisa, tem direitos autorais. Registra e ninguém tasca, como dizem, né? A lei protege. Mas Deus tem direitos criatoriais. Várias vezes ele desafia os homens nesse sentido. Inclusive Jó. As dezenas de perguntas com as quais termina o livro de Jó, quer dizer, Jó foi pressionado pelo sofrimento de uma maneira insuperável. Né? E Deus, então, chega e faz uma série de perguntas. O livro de Jó é o livro das perguntas, e ali nós vamos encontrar a maior pergunta da Bíblia. Então, tudo, não apenas no livro de Jó, que para mim é um dos livros mais extraordinários da Bíblia, né? Mas muitas vezes os profetas apresentam esse desafio. Quem pode questionar os direitos de Deus? Ele pode dar vida e matar. Moisés, no Salmo 90, né, diz aos homens: erguei-vos, filhos dos homens. Ele arrasa e diz: erguei-vos. E Moisés não explica muito, mas Deus tem todos os direitos. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí lá no final, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Não é reclamar de direitos, porque Deus tem direitos criatoriais. Nada supera isso. Recentemente, eu que trabalho nessa área de design, e estou vendo que tem pessoas aqui que têm conhecimento da área ditatorial, a pessoa reclamou sobre o direito de uma coisa que eu peguei e fiz publicação. E desde então eu tenho buscado muito, tenho uma empresa, inclusive, para ter um banco de dados, todas essas informações que eu possa ter direito. Mas quando você toca nesse ponto nevrálgico aí,
sabe, de Deus, é muito importante que igrejas, pastores, porque muitas vezes nós queremos nos apropriar, é exatamente isso, de uma coisa que nem Deus, sabe? Ele simplesmente deixa ali para nós olharmos você chega de manhã, vê aquele sol maravilhoso, sabe? E é ele o autor, mas você se sente ali parecendo parte daquele quadro todo e você até fazendo alguma coisa, né? Escrevendo na areia e achando que você está fazendo alguma coisa. É isso mesmo. Vamos continuar? Outro dia. Já estamos assim. Acho que a gente está bastante alimentado, né? Diz que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro, né? Então, nessa hora, assim, o silêncio é importante. Depois desse impacto dessa palavra, né? Nós temos que temos que comê-la, né? Porque a palavra é comestível, Cristo é comestível, né? O pão, né? Então temos que comê-la para nos nutrir, assim, pensar. Quem sabe a gente possa compartilhar nos 2 ou 3, né? Incluindo aí o Sandro Luiz para esses 2 ou 3, quero convidá-lo. Se depois puder passar o contato do Sandro Luiz, a gente pode incluí-lo aqui no grupo dos 2 ou 3. A gente pode compartilhar durante a semana, não precisa ficar assim só aqui nesse momento do sábado, né? Então, se surgir algum insight, assim, qualquer coisa, né? Puxa, veio uma mensagem de Deus para mim, quero compartilhar. Pode usar ali o WhatsApp para compartilhar, que daí é um ambiente permanente, né? O Fernando, com certeza, vai responder, ou a gente vai afirmar alguma coisa que o Espírito Santo nos diga, né? Amém. Porque é extraordinário, assim, tudo isso é motivador, né? Uma outra coisa que eu aprendi nessas aulas aí, sobre a questão de ser mártir de Cristo, né? Ser mártir. Eu não tinha muito pensado, mas hoje eu estou tranquilo. Eu sou um mártir de Cristo, né? Considerando o mártir como um testemunha de Cristo, porque, né, eu fui crucificado com Cristo na cruz. Então, hoje, claro, a minha carne fica, às vezes, me atrapalha bastante, mas, de qualquer forma, eu já estou ressurreto com Cristo. Amém. Eu já estou na glória com Cristo, né? Ainda tem essa temporalidade que atrapalha um pouco tudo isso, né? Ou que faz parte de tudo isso, né? A temporalidade faz parte da eternidade, né? Então, eu já estou na... Yuri, olha, Paulo disse em Gálatas 6,14, longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz. Para Paulo não era suficiente estar ao pé da cruz. Temos cânticos que falam isso, estar ao pé da cruz. Para Paulo não era suficiente. Ele disse, eu estou crucificado com Cristo. Ele disse, longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do meu Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, a nossa glória está na cruz. Exatamente isso. A relação da cruz ou da morte com a ressurreição, alguém ilustrou de modo feliz, eu julgo. Olha, aqui está uma moeda. Uma moeda de real, né? Tem cara e coroa. Se a gente achar uma moeda dessa sem cara, só com coroa ou sem coroa, com uma só face, ela não vai valer como moeda circulante. Ela pode servir até de raridade, ser uma relíquia, valer muito mais do que o valor material dela. Mas a moeda tem que ter os dois lados. Assim é o Evangelho, a morte e a ressurreição. Não existe ressurreição sem a morte. E Jesus falou assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, para tornar a tomá-la. Então, existe uma unidade orgânica absolutamente necessária entre a morte e a ressurreição, que se nós estamos crucificados com Cristo, nós também participamos da sua glória. Eu me glorio na cruz de Cristo. É o que Paulo dizia, como campeão, como testemunha verdadeira desse evangelho. Então, o evangelho são dois lados.
Mude, o despovoador do inferno, como é chamado, ele não permitia que trabalhassem com ele pregadores que pregassem só a morte de Cristo, a cruz, e não falassem da ressurreição. O lado glória. Mas olha, se nós realmente estamos crucificados com Cristo, o outro lado está garantido. A moeda tem dois lados. Eu quero trazer a participação aqui está nominado como Igreja São Bento, né? Que eu tenho o Maurício Fausto Falques, que é meu primo irmão lá de São Bento do Sul, e o Márcio Fausto Falques, que também é meu primo irmão lá de São Bento do Sul, né? As mães são irmãs, né? Enfim. E ele diz assim, muito tremendo ver como o verdadeiro conhecimento da palavra leva à experiência. E a experiência, em contraste com o mundo, leva à humildade, né? Humildade é o esplendor. Eu creio que é o Maurício que está escrevendo, você pode até confirmar, o Maurício Fausto Falques que está escrevendo, ou, se não for, que se identifique assim, só para a gente saber quem está interagindo conosco, né? Então, assim, acho que esse elevar a humildade é essencial, por isso que a humildade é o esplendor do ser humano, né? O máximo que a gente pode atingir, porque a humildade nos leva à nossa consciência existencial, né? Inclusive, do nosso aparato corporal, da nossa alma, do nosso espírito, né? E a necessidade vital, transcendente de salvação para o prazer do Senhor Deus. Amém. Eu acho que nós concluímos muitíssimo bem essa reunião, né? O Raul diz assim, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de conhecê-lo melhor. Glória a Deus, diz o Raul Vaz, que está participando aqui no chat também, né? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão aí se manifestando. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, ainda há um espaço para isso. Nós já estamos caminhando aí para a fase derradeira desta maravilhosa igreja reunida aqui, né? Isso aí é uma igreja reunida, né? O Cristo está no nosso meio aqui, né? Que nós estamos mais do que dois, né? Eu gostaria de compartilhar aqui Efésios 1, né? No versículo 12, que diz assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Muito bom poder ser louvor de Deus, da sua glória. E vendo os comentários que ali está, nós estamos vendo isso. Glória de Deus. Uma das coisas também, na leitura que o professor Enéas compartilhou conosco, foi assim, Deus nos vê diante dele em amor, não atrás dele, não abaixo dele, acima dele, ao lado dele, mas diante dele e dos olhos, face a face. Isso é extraordinário. Glória a Deus. Cada coisa, né? Puxa, você sabe que o irmão Enéas falou sobre a circularidade, né? Eu acho interessante que lá no Evangelho de João diz que no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas pela vontade do Logos. E sem ele, nada do que se foi feito, e sem a vontade do Logos, nada do que se foi feito se fez, né? O Logos, né, que depois tem algumas versões que tratam do verbo, da palavra, né? Eu achei, assim, interessante, só como curiosidade aqui, que a oralidade, ela obedece uma circularidade, né? Assim como a textualidade obedece uma linearidade. Então, o texto é linear, é linha por linha, né?
E a oralidade, uma circularidade, né? Então, concretamente, Deus mesmo é o logos, né? O verbo, a palavra, né? E ele funciona conforme a circularidade da oralidade. Só uma curiosidade aí que faço essa referência. A Bíblia é um grande círculo. Um grande círculo. Eu vou falar outra ocasião, a gente pode falar sobre É isso. um grande círculo. Por isso que a Bíblia, por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, a fé não é um ler. Claro, é através do ler que você, em última instância, vai para ouvir, né? Então, a Bíblia é um livro da oralidade de Deus. Poderíamos dizer assim, né? Da palavra de Deus, da oralidade de Deus, né? Então, dessa circularidade, que é a dinâmica própria da oralidade. Eu então gostaria de dar um testemunho sobre isso, né? Eu tenho que ensinar na meu trabalho como professor de medicina a conversar, às vezes, conversar sobre notícias difíceis, notícias ruins. E então essa circularidade que o Jorge está explicando, ela é tão vital nessa hora, porque nós temos muitas vezes, quando a gente vai se comunicar com as pessoas, a gente quebra essa circularidade e uma pessoa fala, a outra pessoa não escuta o que aquela pessoa falou, ela fala outra coisa, e aí aquela pessoa também não escuta o que o outro disse, e também fala outra coisa, e não acontece o círculo, né? Não existe a troca, não existe a troca. E é a única coisa que remedia a dor ali na hora da notícia ruim, é a troca. É a circularidade, é a única coisa que faz efeito. Simplesmente falar as coisas não faz efeito nenhum. Não, então, eu estou ensinando os médicos, né? Se o médico chegar lá e falar notícias, explicar coisas, explicar questões científicas, não faz absolutamente efeito nenhum se ele não fizer uma troca. Então, eu estou falando isso como um exemplo, talvez para a gente imaginar e entender como essa circularidade que o irmão falou que vem de Deus e passa em nós e volta, e isso é tão incrível. Isso é tão incrível, como isso é indescritível, essa coisa maravilhosa. Uma coisa vem de Deus e passa em nós, entra em nós e volta até Deus. Isso a gente fala assim simplesmente, mas não tem como a gente entender como isso é maravilhoso, né? A própria criação do universo, né? Ela é toda baseada nessa dinâmica circular, né? O próprio cosmos, se olhar para o cosmos, é todo ele circular, não é uma linha reta só, né? É circular, né? Se você pegar uma linha reta, me veio essa ideia, se você pegar uma linha reta, você tem o ponto de saída e o ponto de chegada, né? É como a gente diz que o tempo... Por que o tempo é eterno? Se você pegar essas duas pontas, como fosse uma folha de papel que eu estou aqui na minha mão, e unir essas duas pontas, né? Aquele espaço entre o início e fim some, né? Você está unindo essas duas pontas, aí não tem mais espaço. E ela fica cíclica, né? Circular. Né? Quer dizer, eu nasci e morri, mas se eu pegar essa minha morte, meu início, e dobrar assim, querer uma folha e colocar uma junto na outra, elas se fundem, né? E o tempo se esvai, né? Porque na física, inclusive,
o fator tempo é dispensável na física, né? Você substitui por espaço. Os irmãos já repararam que as obras humanas, na sua tendência geral, são quadradas ou quadráticas. As nossas casas, campo de futebol, livro, quadro, nossas caixas. As obras de Deus, a tendência de todas as obras de Deus, olha para o espaço e mesmo para as plantas, se você cortar um tronco de árvore, você vai ver que imediatamente aparece um círculo, né? Então, as obras de Deus na natureza tendem para a circularidade. E, então, isso para mim é muito significativo. Bruno, quando você explorou mais ainda, que, meu Deus do céu, não sei onde nós vamos parar, porque eu estou extasiado, né? Senhor, posso fazer 3 tendas aqui? Olha, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Se a gente nunca acreditou nisso, a gente pode começar a acreditar. Todos os tesouros estão em Cristo. Então, quando você fala, Enéas, e com certeza o texto da Bíblia, Efésios, é a base, é a estrutura, é da onde que nós estamos nos debruçando. Você cita a história de um bravo homem que se levantou diante de uma grande crítica, e aí depois ele faz todo um discurso, e no final você diz o seguinte: bênçãos são aquelas coisas que permanecem depois de tudo mais for queimado ou como palha assoprado. Então, assim, tudo isso que nós estamos fazendo, inclusive o que nós citamos que nós fazemos, essa ligação que fez o Jorge, perfeita, é esse conteúdo que é o mais importante. É ele que nós estamos ressaltando aqui nesse momento, sabe? É ele que é a essência de tudo, porque tudo demais, profissão, meio de transmissão, voz, será desfeito. Mas a essência que nós estamos aqui falando, compartilhando Deus, é essa glória que nós queremos sentir e dividir. Eu acho que nós podemos ir encerrando, estamos próximos agora de 2 horas de reunião, né? Vamos encerrar, acho que agora, quer dizer, encerrar, modo de dizer, a gente vai continuar conversando aí, né? Mas até para que quem for acessar esse material não se assuste com o tempo de duração dele, né? Mas vamos estimular, eu quero que cada um estimule a compartilhar esse material aí, né? Porque isso é importante para milhares de pessoas. Ele está agora devidamente registrado, está eternizado. Hoje nós temos a possibilidade, como era com a escrita, de registrar e documentar. Nós podemos documentar no processo audiovisual, né? Então, eu creio assim que a gente pode plenamente assim encerrar a reunião. Até vou chamar a irmã Lorena, que ela está com vários afazeres aqui em casa, né? Não para, né? A mulher não... Mas vamos chamar aqui. E quero pedir para a irmã Lorena fechar aqui essa nossa reunião com uma oração, né? Já que ela é a única mulher aqui presente, então que ela encerre essa reunião com uma oração para a gente finalizar esse momento nosso aqui. Amém. Senhor nosso Deus, nós louvamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome, nós te glorificamos por quem tu és, o nosso único Deus e Pai, o soberano Deus sobre todas as coisas. Nós te exaltamos, Senhor, pelo teu poder sobre a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que vem nos edificar, nos transformar, a tua palavra que tem o objetivo de nos lavar, de nos limpar, de nos ensinar, de nos exortar, de edificar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa vida. Nós te glorificamos, Senhor, porque o teu amor transborda através da tua palavra. Nós te glorificamos, Senhor, porque nessa manhã nós tivemos o privilégio, Senhor, de receber essa água viva que veio encher o nosso coração, veio nos lavar, nos limpar.
essa água que vem matar a nossa sede, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse grande amor do Senhor. Obrigada, Deus, pela vida do professor Fernando Enéas, que se dispõe a ser um arauto do Senhor, se dispõe a ser um servo humilde teu, que vem revelar aquilo que o Senhor tem concedido ao coração dele, Pai. Muito obrigada, Jesus, também pelos demais irmãos que estão com a gente. Continua, Senhor, falando ao nosso coração, que essa palavra continue ecoando na nossa alma, que essa palavra também possa transbordar através de nós e nós também possamos ser, Deus, esses dispenseiros dos teus segredos e dos teus mistérios, Senhor. Nos abençoa, Pai, no restante desse dia e que o Senhor continue se revelando a nós. Nós te exaltamos, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, vamos encerrar essa reunião do dia de hoje. Já quero pedir para o Sandro, e se o Bruno quiser também, ficar mais um pouquinho após o encerramento, né? Mas vamos encerrar agora essa reunião e o próximo sábado tem mais, às 10 da manhã, né? 10 da manhã, com o professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida e os seus convidados. Um bom dia a todos. Como eu costumo dizer, eu sou radialista. Bom dia. Aliás, eu falei sou radialista, né? Hoje é o dia do radialista. Amém. Hoje é o dia do radialista. Louvado seja, Senhor, a profissão dos radialistas que usam a sua voz para falar de Ti através das ondas hertzianas do rádio ou através dos podcasts. O rádio, onde quer que tenha um radialista, que seja abençoado em nome de Jesus. Hoje é o dia do... Por isso eu digo, bom dia, Brasil!